acompanhei, só para falar no último período, muito atentamente as conversas para a frente, para trás, que houve entre governo e sindicatos de professores. Intervim em vários diplomas sobre essa matéria, de uma maneira geral dizendo o seguinte, que embora tivesse a ideia de que era insuficiente aquilo que se fazia, que no entanto mais valia fazer aquilo do que não fazer nada, e provou-se que mais 8.000 professores foram abrangidos, tinha valido a pena promulgar, apesar de ficar por resolver uma parte do problema de fundo. Qual é a minha posição de fundo? A minha posição é a seguinte: nós queremos um país mais desenvolvido, um país mais justo, um país com mais inovação, mais competitividade, mais produtividade. Isso significa o quê? Conhecimento. Os países que avançam mais rapidamente hoje têm mais conhecimento, mais ciência, tecnologia. Significa educação. Significa, em Portugal, escola. A família é importante, mas nós sabemos que, por exemplo, na pobreza, no risco de pobreza, passa de geração para geração a situação de pobreza e risco de pobreza, porque a família só por si não consegue alterar a situação. Tem que ser a escola. Entre outros agentes educativos, tem que ser a escola. Escola quer dizer o quê? Quer dizer muita gente, mas quer dizer, em particular, professores. Os países que avançaram mais apostaram a ir buscar os melhores, os mais qualificados para professores. Ser professor, ser o plano A, não o plano B, o plano C, o plano D. Eu vou para professor quando já não consigo ir para mais nenhuma outra coisa. Eu não sou os mais qualificados, mas são os menos qualificados que, em muitos casos, se vê na contingência de ir para professores. Isso não é bom. Não saímos da cepa torta. E, portanto, o investimento nos professores, o investimento na escola é fundamental. Dir-se, mas e o resto da administração pública? Não é por acaso que há carreiras especiais. São aquelas de especial dificuldade ou prioridade. E que se começou, por exemplo, pelos juízes e pelos magistrados do Ministério Público, foram os primeiros há uns anos, e eu apoiei, a dar passos de valorização do Estatuto. Que, em alguns casos, foram acompanhados, noutros não, nas Forças de Segurança e Forças Armadas. Mas há duas áreas, dentro das carreiras especiais, que são muito sensíveis e fundamentais, que é educação e saúde. Saúde porque é a vida das pessoas, tem que viver, e com saúde. E a educação porque é o que transforma o presente e o futuro. No futuro, o conhecimento será cada vez mais importante para definir os que avançam e os que ficam para trás. E quem fica para trás, fica para trás. Tal é a aceleração do conhecimento. O que é que se passava com este diploma? Este diploma não cobria aquilo que para muitos era a expectativa, que é calendarizar. Não se exigia que de imediato se desse passos mais longos do que a perna, do que as condições financeiras. Mas era calendarizar o que é que poderia ser feito, um pouco como os Açores e a Madeira fizeram. Daqui a uns anos, mais anos, menos anos. Pelo menos, que fosse um bocadinho mais abrangente naqueles em que havia progressões. E como acontece sempre, e aconteceu com todos os presidentes e todos os governos, eu fiz sugestões, dessas sugestões para alargar um bocadinho o leque dos 60.000 que porventura seriam cobertos, e as sugestões tinham sido aceitas em princípio, mas como entretanto eu vetei o diploma, acontece que ficaram agora por confirmar da parte do governo, e duas das sugestões pequenas, eu tinha feito 4 ou 5, que é alargar um bocadinho o leque daqueles aos quais se aplica as progressões, foram aceitos. Mas havia um problema, mais grave para mim, muito mais grave. É que foi dito pelos responsáveis políticos que era o fim do processo. Como quem diz, olha, nós em relação à recuperação de tempo perdido está feito. Não pensem que até ao fim da legislatura há mais nada, porque não há mais nada. Não há mais nada para ninguém. E essa sensação é que me parecia errada. Porque nunca se diz nunca. Eu, nas vezes que na minha vida disse nunca, engoli. Eu disse, nem que Cristo deixe a terra. Desceu logo. Aconteceu. Porquê? Porque nos dinamismos sociais, na educação como na saúde, nos dinamismos sociais, não se pode dizer não. Nunca. Porque os dinamismos passam por cima disso. Porque se é preciso, é preciso. Se é fundamental, é fundamental. Logo, o estabelecer uma parede aumenta a conflitualidade, fecha portas.
E uma coisa que aprendi na vida é que se deve sempre abrir a porta, nem que seja entre abrir uma porta, nunca de fechar uma porta. E o diploma aparecia como fechando a porta. E eu disse, não pode ser isso. Tem que em qualquer sítio, nem que seja no preâmbulo, na parte inicial, deixar uma portinha aberta. Não é para os futuros governos que virão a ser eleitos a partir de 26. É considerar que mesmo nesta governação, nesta legislatura, ficava uma porta entreaberta para continuar o diálogo e para os dinamismos sociais poderem ter alguma expressão, mesmo que limitada. Ora, como imaginam, era uma situação um bocadinho difícil, porque o governo tinha querido fechar a porta e eu queria abrir a porta. Portanto, não é muito fácil ao mesmo tempo fechar a porta e abrir a porta. A fórmula que chegou no diploma, que já está em Belém, desde o fim da semana passada, fica uma porta entreaberta, mas que eu acho que preenche o mínimo que eu desejava. Porque diz assim, o Governo, coerentemente com as suas posições, com o programa do Governo e com a visão que tem da administração pública, em especial, acrescenta isso, a escola e a saúde, tomou as medidas que tomou neste momento, que não impedem, ou não prejudicam, é a expressão, não prejudicam, em diferentes conjunturas, designadamente, em futuras legislaturas, passos que venham a ser dados, respeitando aquilo que já está adquirido. Não diz que permitam em futuras legislaturas só. A palavra designadamente é fundamental, por alguma razão lá está. Quer dizer, entre outros, em futuras legislaturas. É a tal porta aberta para esta legislatura. Digamos que é o máximo de porta aberta que o Governo entende que pode dar em termos de não se dizer que recua muito na posição de princípio, mas é o mínimo que eu entendo, porque há uma diferença entre fechado ou entreaberto. É? E entreaberto significa aberto, estreitinho, mas aberto. Bom, e portanto isso provavelmente vai ser suficiente para eu promulgar. Agora, há quem me vá criticar imenso por razões opostas. Uns têm criticado, porque é que eu estou com esta mania de insistir nisso, meto-me nas questões do Governo, o Presidente está a ultrapassar, é uma questão do Presidente e do Governo. Tá. Ora bom, tudo isto foi falado com o Primeiro-Ministro várias vezes, ao longo da elaboração da lei. No dia em que vetei, estava ele no Extremo Oriente, falei com ele várias vezes para explicar o meu ponto de vista e porque é que ia vetar. E ele também várias vezes explicou o seu ponto de vista e porque é que achava que eu não devia vetar. Portanto, o que não faltou foi diálogo e a ideia não é, portanto, criar um conflito, é uma questão de fundo. Mas dirão, mas isso vai custar dinheiro e depois, claro, abre a porta, os sindicatos vão, claro, começar a fazer isto, aquilo, aquilo. Mas eu sou um defensor de que é preciso encontrar sempre fórmulas de não fechar portas nas relações entre as pessoas, nas famílias, na sociedade, na política. Não. Ir encontrando com a imaginação o que é possível encontrar. Não é possível num momento, encontra-se noutro momento. Mas que diabo, ainda falta até ao fim da legislatura 2 anos e meio. Não é por mim nem pelo Primeiro-Ministro. Nós estamos a acabar os nossos mandatos, quer dizer... Eu já fiz mais mandato do que aquilo que me falta fazer. Faltam-me 2 anos e meio. Ao Primeiro-Ministro faltam depois mais uns mesinhos a seguir. Ele já fez muito mais anos para trás. Nem é pelos dirigentes sindicais que hoje estão ou não estão, por muito respeito que eu tenho. É pelos portugueses no futuro. É porque eu senti uma coisa que me preocupou. E não senti nos militantes sindicais. Senti nas pessoas que eu encontrava na rua. Senti que eles estavam desmotivados. E eu pensei, quem é que no futuro vai querer ser professor se não está um sinal de esperança? Não se dá o dinheiro que se esperaria, não se dá já aquilo que pode demorar mais tempo, ser de uma forma diferente e tal. Agora, se não se dá esperança, no futuro os jovens vão fazer outra coisa, cá dentro ou lá fora, não vão para professoras. É tão difícil, é tão complicado, é tão exigente. E para que é que, e portanto... Para puxar as orelhas ao Governo, para em setembro concluir o Conselho de Estado? Não, calma, já lá vamos. E portanto, mas também vou ser criticado, obviamente, porque eles dizem, só entraria pela porta.
não devia ter sido mais violenta, vetava outra vez e obrigava o Governo a ir à Assembleia da República. Ora, as pessoas esquecem que nesta matéria de negociações, de calendários de negociações, eu já fui derrotado pelo Tribunal Constitucional por causa de uma lei que eu promulguei, e o Tribunal Constitucional disse o seguinte: essa matéria de condicionar o Governo quanto a momentos, quanto a calendários, quanto a forma de negociação, depende do Governo, é reserva do Governo. Portanto, estar a levar à Assembleia, era eu correr o risco de ser declarado inconstitucional ou eu estar a levar à Assembleia. Portanto, vejam a imaginação que é preciso ter para explicar ao Governo aquilo que eu acho que ele percebe, mas tem de perceber permanentemente, que é, há que dar esperança aos professores, para os motivar, mobilizar. Ao mesmo tempo, não correndo o risco de, por uma questão de afrontamento, pronto, eu vetava outra vez, afrontava, ou o Governo afrontava-me e eu afrontava, tanto faz. Cada um diria que um afrontou o outro. Afirmava-se a autoridade do Presidente em relação ao Governo para depois ser chumbado no Tribunal Constitucional. O Presidente, durante... O Governo em setembro, depois de concluir não, portanto, o Conselho de isto Estado. para dizer, foi assim que se passou. Passou-se assim como se tem passado em vários diplomas. Portanto, não é uma inovação. Eu vi dizer, não tem transparência, este contacto e tal, mas foi sempre assim. Eu era membro do Governo e fazia com o Presidente Yanes, naquela altura, exatamente o mesmo. Quer dizer, o Presidente dizia, olha, isto não pode ser assim, nós alteramos para ir ao encontro do que o Presidente pensa. Agora, o que é que isto tem a ver com a magna questão que levantou, que é o Conselho de Estado? O Conselho de Estado foi interrompido por uma razão muito simples.